Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a demência de Corpus de Levy, ou demência de Corpúsculo de Levy, que hoje é na verdade uma das principais doenças, né? Perdendo ali para o Alzheimer. A Corpus de Levy e a Parkinson, ela fica ali pau a pau, entre o segundo pódio das doenças neurodegenerativas, e elas são bem parecidas e a gente precisa aqui, na verdade, ter uma ideia de como identificar cada uma delas, porque elas têm sintomas parecidos, mas o tempo de apresentação dos sintomas deles que são realmente diferentes. Então, essa condição, na verdade, da doença do Corpus de Levy, ela apresenta uma estrutura anormal na formação dos corpúsculos de Levy, que são aglomerados da proteína alfa-sinucleína. Então, esse aglomerado, ele acaba que traz uma degeneração em alguns aspectos das moléculas, né, do cérebro, e caracteriza então ali algumas percas cognitivas bem marcantes. E aí é interessante para o neuropsicólogo ele poder identificar as grandes diferenças entre uma e outra, para que no momento ali do set neuropsicológico ele possa trazer um atendimento e talvez, na verdade, um instrumento melhor para o atendimento do paciente que vem com suspeita de Corpus de Levy. Então, a gente precisa então ter uma ideia, por exemplo, na apresentação do Mini-Menton ou apresentação do MoCA, que são instrumentos ali abertos, tanto para neuropsicólogo como para psicólogo, em que área, na verdade, desses testes darão pontuação abaixo, né? Em que parte desses testes darão pontuação abaixo, em que característica. Por exemplo, no Alzheimer, é bem comum que a área de memória, de atenção e aprendizado, ele dê baixa, tanto como no Mini-Menton como no MoCA. Já para a doença de Parkinson, o que dá mais é baixa na área visoconstrutiva, tá? E na praxia. Então a gente precisa ter essa ideia para poder fazer essa diferenciação. Uma outra coisa é que os sintomas eles são bem parecidos, só que os sintomas que são apresentados logo na característica, na doença dos Corpus de Levy, são sintomas comumente cognitivas, como alucinações, e essas alucinações são bem vívidas, geralmente conteúdos bastante estruturados, né? A pessoa ela vê realmente uma outra pessoa, ou ela vê um animal, ou ela vê, por exemplo, uma aranha. Há relatos de pacientes que conversam com outras pessoas e acreditam e veem mesmo, até porque uma das áreas que foi comprovada que há uma boa movimentação é a área do lobo occipital, que é uma das áreas primárias responsável pela visão. Então, estudos feitos de neuroimagem comprovou que a área do lobo occipital ela é uma área que traz muito movimento para o paciente que apresenta, né, a demência de Corpus de Levy. Então, muitas das vezes o paciente até sabe que é uma visão e acaba se acostumando com isso, né? Um outro sintoma realmente é a flutuação cognitiva, que o paciente em momentos que tem momentos de confusão mental e em outros momentos ele passa a ter momento de lucidez, e isso pode variar durante o dia, também pode variar durante dias. E isso acaba acarretando uma maior dificuldade para a identificação então do paciente de Corpus de Levy. Por quê? Porque essa flutuação em alguns momentos dá a entender que o paciente ele está bem ou que ele está passando por algum momento de crise. Essas flutuações e confusões mentais, muitas das vezes, ela é identificada como bipolaridade, porque vem uma depressão e logo depois vem uma euforia, e assim, isso acaba mudando bastante o foco na questão da identificação e da avaliação. Agora, é importante identificar que esses sintomas, principalmente os sintomas motores, eles são bem parecidos com a doença de Parkinson, sendo que o grande diferencial que a doença de Parkinson, os sintomas motores eles são os primeiros a serem apresentados, enquanto que na doença de Corpus de Levy os sintomas
psicológicos, sintomas degenerativos, eles são os primeiros a ser apresentados, né? Então, a gente precisa ter essa convicção, né, dessa mudança, dessa questão. Um dos sintomas que a gente pode estar trazendo aqui, um dos sintomas que a gente pode estar trazendo aqui da doença de Parkinson, que é bem parecido com a de Corpes-de-Levy, é exatamente sintomas motores, tá? São exatamente a rigidez muscular. Então, o paciente ele começa a apresentar rigidez muscular, sendo, gente, que na Corpes-de-Levy, primeiro são apresentados os sintomas psicológicos cognitivos, depois é apresentado os sintomas físicos. Então, as alterações mentais são a primeira a ser apresentadas no paciente de Corpes-de-Levy, depois os sintomas físicos. A grande diferença é que no paciente com Corpes-de-Levy, assim que apresenta os sintomas cognitivos, né, as degenerações, os sintomas cognitivos, em mais ou menos 1 ano a 2 anos, apresenta assim os sintomas físicos, né, motores. Enquanto que na doença de Parkinson, os sintomas motores são apresentados ao longo do tempo, né, e logo no finalzinho, quando já mais de 50% ou 70% já da fragilidade cognitiva do paciente, ele começa a apresentar ali então os sintomas cognitivos, tá? Então a rigidez muscular é um dos sintomas motores que acarreta tanto a um como a outro, certo? Que dureza nas articulações, dificuldade de se mover nas articulações, né? Estalos, né, nas articulações, nas movimentações, né? Uma outra é a lentificação. O paciente ele fica muito lento, sem movimento. São movimentos bem lentos e que atrapalham. Você percebe a grande diferença. Esses movimentos lentos são chamados de bradicinesia, a retardação dos movimentos e alteração na postura, tanto na marcha como na postura da coluna, da lombar, a postura. O paciente ele começa a apresentar uma marcha lenta, uma marcha bem devagar, né? Então, esses na verdade são os déficits paralelos que a gente pode identificar ali da doença do Corpes-de-Levy, paralelo na verdade à doença de Parkinson, né? Então, tremores na mão também é uma das outras coisas, uma das apresentações motoras que são acarretadas também no paciente da Corpes-de-Levy, que são parecidos com a de Parkinson. Mas bem assim, gente, voltando aqui para vocês não esquecerem, qual é a grande diferenciação entre a doença de Corpes-de-Levy ou a doença de Parkinson? É exatamente o tempo da apresentação de cada um dos sintomas. Então, enquanto que a doença de Parkinson, os sintomas motores eles são primeiros a ser apresentados e anos depois começa assim a apresentar os sintomas neurodegenerativos e cognitivos, na doença de Corpes-de-Levy ao contrário, primeiro os sintomas neurodegenerativos e cognitivos são apresentados e logo em seguida, com um curto prazo de tempo, entre 1 a 2 anos, aí já começamos a ver a apresentação do sistema, das características motora, né? Então, uma outra questão da característica cognitiva que é apresentado no paciente de Corpes-de-Levy é o distúrbio do sono REM, né? Ou Hack Easy Movement, que são termos em inglês que se expressa na verdade o sono REM. REM na verdade quando nós entramos na terceira ou quarta fase do nosso sono, em que naquela fase o nosso córtex ele desliga todo os nossos movimentos musculares e nós entramos em sono profundo. É nesse momento em que nós sonhamos. E esse desligamento faz com que o nosso corpo ele fique ali estático, né? Nós ficamos ali nesse período sem movimento. Então não é comum quando o paciente está, na verdade, nessa fase do sono, né? No sono REM, que é exatamente
é essa fase que os olhos ficam movimentando, por isso o nome sono REM, não é comum que o paciente ele se movimente. E paciente que apresenta ali o parkinsonismo ou esses sintomas motores da doença do corpo de Levy ou de Parkinson, eles apresentam sintomas cognitivos, eles apresentam, na verdade, essa incapacidade de se manter parado. Então, ele está ali sonhando, ele soca, ele briga, ele bate. Então, o parceiro acaba sofrendo, porque ele está ali naquele momento ali e não percebe aquela... não investiga, na verdade, aquela ação. Então é muito comum, o paciente ele grita, ele chuta, ele bate. Então muitas das vezes ele está vivendo aquele sonho. E esse distúrbio, muitas das vezes, eles precedem alguns sintomas cognitivos por vários anos. E eles é um dos marcadores precoces para o diagnóstico. Então é necessário ficar atento a esse tipo de conduta, né? Outro ponto sensível a se identificar no manejo para a identificação da doença de corpo de Levy é a hipersensibilidade ao antipsicóticos. Então, pessoas que usam, na verdade, que estão ali, na verdade, acarretada da doença de corpo de Levy, ela não pode, de maneira alguma, fazer uso de alguns antipsicóticos, porque os antipsicóticos eles agravam o processo cognitivo. Então eles agravam, por exemplo, as alucinações, eles agravam ali os picos, né, de variações emocionais. Então os médicos neuros, eles até usam isso como fatores. Então, se o paciente ele apresenta essa agravação dos sintomas cognitivos através dos antipsicóticos, eles descartam então a possibilidade de ser Parkinson, e eles já vão de cara vendo que é corpo de Levy. Então, especialmente alguns antipsicóticos, né? Alguns antipsicóticos, aloperidol, por exemplo, é um dos antipsicóticos que acabam trazendo essa dificuldade, né? Trazendo, na verdade, esse agravamento do processo cognitivo. Então, esses medicamentos eles costumam ser usados para conter alucinações, mas para pacientes de corpos de Levy, eles acabam, na verdade, aumentando e prejudicando mais, né? Trazendo assim uma gravidade maior para a vida do paciente. Então, em alguns casos até aumentando o grau de rigidez muscular do paciente e dificultando. Então, na avaliação neuropsicológica, nós observamos então diretamente a diferenciação entre a doença de Parkinson, a doença de corpo de Levy e a doença de Alzheimer. E isso é importantíssimo, porque na doença de Alzheimer nós temos ali percas da memória episódica. Então, no aprendizado, então principalmente ali nos estágios iniciais, a gente tem ali alguns marcadores bem sutis, mas é bem focado nisso. O prejuízo é significativo na atenção principalmente sustentada, na função executiva, no planejamento, e a gente, na doença de Parkinson e no corpo de Levy, o que fica bem marcante é exatamente a função executiva, como planejamento, organização e praxia visoconstrutiva. Então, a atenção sustentada, ou também a atenção mantida, aquela atenção que fica mantida por muito tempo, ela acaba sendo prejudicada. Então nós precisamos saber diferenciar um do outro, né? Dentre a doença de Alzheimer e corpo de Levy, e depois de corpo de Levy entre o Parkinson. E isso é importantíssimo para nós, neuropsicólogos, para que a gente possa poder ter e desenvolver o manejo correto no processo para a avaliação e reabilitação do paciente, tá? O tratamento ele é multidisciplinar, para controlar principalmente os sintomas motores, para controlar ali os sintomas com alguns inibidores, mas a gente realmente precisa desse tratamento multidisciplinar. Na reabilitação, a gente tem alguns programas que acabam trabalhando ali a função executiva, a praxia, e consegue readaptar a uma vida normal, na verdade, normalizar a vida do paciente, além de fazer um trabalho de reestruturação e ajuda e psicoeducação
dos familiares, um trabalho de psicoeducação dos familiares. Esse trabalho de psicoeducação é fundamental para que aqueles pacientes possam voltar a ter uma vida comum. Então, eu termino essa segunda aula falando sobre isso. Nós estaremos ali, então, na próxima aula falando sobre a doença de Parkinson, tá? E a doença degenerativa lobotemporal. Um abraço.